Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Por aqui, professor Felipe Molinar. E nesse vídeo nós vamos falar sobre uma importante ferramenta da qualidade que é o histograma. Então nós vamos discutir aqui a introdução e os conceitos fundamentais, entendendo essa base do histograma em si. Então o primeiro ponto, pessoal, é o que é justamente esse histograma, pessoal? O histograma, ele é um gráfico de barras contíguas, e aí nós vamos ver essas definições, esses itens, essa estrutura, quais os outros elementos que compõem o histograma. E esse gráfico, pessoal, essas barras, elas são bases com bases proporcionais em si. E depois nós vamos ver também o que são essas bases proporcionais. Há os intervalos de classe e a área de cada retângulo proporcional à frequência de ocorrências. Parece um pouco complexo de início, mas o histograma é uma ferramenta para a área da qualidade extremamente poderosa, pessoal, tá? E a forma de variação dessas alturas no eixo Y, ela mostra a distribuição dos valores dos dados em si, tá? E aí nós temos o que ele representa em si para nós? Ele representa a distribuição dos resultados observados em uma amostra. E aí depende, vamos pegar aqui, por exemplo, os valores e densidade, os valores no eixo X, densidade aqui no nosso eixo Y, e ele vai mostrando a frequência de ocorrência daqueles valores de densidade ao longo aqui da nossa escalinha do 0 a um pouquinho mais de 80 aí, tá? E essa curva que é colocada aqui sobre o histograma, ela representa a distribuição de todos os resultados desse processo, ou seja, da população em si. Então, pessoal, embaixo dessa nossa curva que está posta aqui, ó, nós temos uma curva aqui, se você visualizar, é essa área que é a população, tá? Então, toda a distribuição dos valores ali que nós estamos representando, ela está abaixo desta curva. E neste caso aqui, pessoal, nesse exemplo aqui, desse slide, o que nós temos, pessoal, dessa imagem é uma curva com forma de sino, que é uma chamada distribuição normal em si, mas existem outros tipos em si de questões que nós vamos ver aqui, outros modelos gráficos para o histograma em si. E aí, para nós finalizarmos esse vídeo aqui, pessoal, por que essa ferramenta é importante? Por que o histograma ele se torna uma ferramenta importante? Eu coloquei pelo menos 4 pontos aqui. O primeiro deles é a chamada compreensão do processo, porque se eu tenho uma coleção de dados que eu fiz uma coleta no meu chão de fábrica em si, eu vou, a partir dessa distribuição dos dados, eu vou conseguir entender o processo, como ele se comporta ao longo do tempo em si. E isso vai facilitar a identificação de um certo padrão, de uma certa tendência, de uma certa variação natural. Esse é o primeiro ponto quando nós estamos pensando no processo em si. O segundo ponto, se eu estou pensando no processo, como era o primeiro, o que eu fiz? Eu identifiquei um padrão, então a partir disso, ou de uma tendência, eu posso, partindo para o 2, fazer uma tomada de decisão baseada em dados, pessoal. Esse é um dos grandes segredos. Se nós temos os dados, nós coletamos os dados, fizemos um tratamento adequado nos dados, nós, a partir daquilo, nós vamos extrair informações úteis como gestor para nós trabalharmos a nossa estratégia produtiva em si. E aí, isto vai eliminar um grande item, que é as chamadas opiniões subjetivas. Ou seja, não que elas não tenham importância, pessoal, uma opinião subjetiva em si, mas aqui nesse caso nós vamos ter uma análise estatística por evidências estatísticas que vão nos auxiliar na priorização de ações corretivas e preventivas com base em fatos. Esse é o ponto importante para nós termos essa nossa análise em si. E aí, a partir dessa tomada de decisão baseada em dados, nós vamos poder fazer detecção de anomalias, propor melhorias, propor outras ferramentas na nossa estratégia, propor planos de ações. Por quê? Porque se eu tenho a detectar causas especiais de variação, veja, causas especiais aqui, ó, pessoal, já ligando com os gráficos de controle estatístico de processo em si, isso vai nos propor oportunidades de melhorar o nosso processo, de melhoria contínua. E para fechar, pessoal, se eu já tenho a compreensão do processo baseado em dados, eu estou propondo melhorias, o que eu posso fazer?
posso dar um próximo passo que é a base para outras ferramentas, outras análises estatísticas mais avançadas, ferramentas da qualidade, por exemplo, como o CEP, o diagrama de Pareto, o diagrama de Ishikawa. Por quê? Porque eu vou estar monitorando a estabilidade e a capacidade do meu processo que eu estou analisando naquele momento. Então você veja essa nossa introdução aqui falando um pouquinho do que é o histograma, mas só para você ter essa base, que não é somente coletar o dado, mas a partir do dado tratado, eu vou ter informações e a partir daquilo eu vou começar a tomar decisões. Esse é o ponto, pessoal. Não é que nós precisamos ter um conhecimento aprofundadíssimo da ferramenta. Nós precisamos saber usar estrategicamente no contexto de decisão para a nossa estrutura de gestão produtiva. Então, esse é o ponto específico. Pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos tratar sobre a estrutura do gráfico e a interpretação básica do histograma. Quais são seus elementos em si? Então eu vou indo por partes aqui. O principal ponto é, muitas vezes nós precisamos ser didáticos na fala dessas ferramentas para que você tenha a capacidade de compreender elas. E como é um vídeo, você pode assistir quantas vezes você quiser para isso ter a sua reflexão, seu entendimento sobre essa ferramenta. E o primeiro ponto é o chamado eixo horizontal. E o que nós temos nesse eixo horizontal aqui, X, pessoal? Ele representa os valores da variável de interesse divididos em intervalos de classe. Tá? Então, cada intervalo ou cada classe, ele indica uma faixa de valores contínuos mostrando a amplitude do fenômeno estudado. Então, aqui nós temos as classes, pessoal, tá? Cada um com a sua devida classe aqui. Tá? Todas elas, pessoal. Lembra, nós estamos olhando no eixo X, pessoal, tá? Não estamos falando em outro eixo Y, só eixo X. E é a partir dele que se observa a dispersão dos dados. Quanto mais longo o eixo, ou seja, maior a distribuição no eixo X, maior a variação entre os valores medidos. Então, se nós tivéssemos mais ainda nessa região e continuasse aqui, ó, pessoal, o que nós ia ter? Uma estrutura uma curva de sino muito larga, em si muito longa, uma dispersão dos dados. E aí, quando nós vamos tirando esses pontos aqui, o que nós vamos criando? Uma estrutura um pouquinho menor, uma coleção de dados melhor nessa nossa estrutura produtiva, tá? Então, só para nós começarmos a pensar nessa nossa estratégia. E aí, o eixo X, pessoal, ele mostra o que está sendo medido, ou seja, os valores ou intervalos da variável. Entendido esse primeiro ponto, esse primeiro eixo horizontal X, o segundo é o eixo vertical Y. Nada mais lógico do que agora mudarmos o eixo. Só que o eixo Y, pessoal, diferente do X, que indicava a classe, aqui nós vamos indicar a frequência, o quanto aquilo se repete, ou seja, a quantidade de ocorrências de dados dentro de cada classe. Então, por exemplo, aqui, olha, aqui ocorreu 2, aqui ocorreu 4, aqui ocorreu 6, aqui ocorreu 8, e assim sucessivamente. Então, aqui pode colocar talvez 5, aqui para ter uma base, aqui talvez 3, aqui um pouquinho menor, 1. Então, o que vai ter? A frequência de quantos elementos estão ocorrendo, a quantidade de ocorrências. Então, eixo Y, pessoal, indica a frequência absoluta, a quantidade de ocorrências naquela classe. E a altura, pessoal, das barras em si, vamos apagar isso aqui para nós entendermos. Então, essa altura aqui, ó, o que ela representa? Ela é proporcional ao número de ocorrências ou de observações em cada intervalo, tá? Essa altura nossa que nós estamos colocando aqui. Então, quanto maior a barra, maior a concentração de dados naquela faixa de valor. E ela permite nós visualizarmos rapidamente onde o processo é mais estável, tá? E onde há maior variabilidade, tá? Então, só para você entender essa nossa estratégia aqui. Entendido, finalizado esse nosso eixo vertical Y, que mostra a quantidade de ocorrências, o outro ponto que nós precisamos entender, agora fazendo um detalhamento, vamos dizer assim, dos elementos principais, saindo dos eixos em si, é a classe, pessoal, tá? Então lembra, classe
ou o eixo X, ela representa um intervalo contínuo de valores dentro daquela variável que nós estamos analisando. As classes são mutuamente exclusivas. O que quer dizer isso, pessoal? Eu só tenho os valores dessa classe, são só dessa, tá? Vamos colocar aqui na classe A. É só dela, pessoal. Os valores da classe A não pertencem à classe B, tá? E assim sucessivamente. Tá? E se nós seguirmos aqui para as outras, o da A é só da A, o da B é só da B, da C é só da C. Por quê, pessoal? Nenhum dado pode pertencer a duas classes simultaneamente. Isso é importantíssimo. Nenhum pertence a duas, pessoal, tá? Não existe essa estrutura. Por quê? Porque nós precisamos entender muito bem isso quando nós estamos fazendo uma limpeza, um tratamento dos dados em si. E aí nós vamos ter isso. Ele só pertence, um dado pertence a somente uma classe. Por isso que ele é mutuamente exclusivo. Ele é só dele e de nenhuma outra mais. Seguindo, pessoal, eles mostram a classe como os dados estão distribuídos ao longo da faixa observada, permitindo indicar algum padrão, uma concentração e assim sucessivamente. E quanto mais classes, e aí é importantíssimo isso, pessoal, que eu já coloquei antes, quanto mais elementos eu tiver para esquerda e para a direita, maior o detalhamento, tá? Só que o que eu posso ter? Mas o grafo pode ficar muito disperso. Quanto menos classes, mais generalizado será a análise. Então, eu preciso entender muito bem isso, tá? Eu preciso ter uma ligação muito importante. Principalmente, pessoal, o histograma, nós temos que ter um entendimento muito bom dele, porque ele é muito ligado com as cartas de controle do CEP, do controle estatístico do processo. Então, nós precisamos entender muito bem aqui para não termos erros futuramente na nossa estrutura do CEP. E aí, o próximo ponto é a chamada frequência, ou seja, quantas observações, quantas ocorrências, números, pessoal, quantos caem dentro de cada classe em si. Tá? E ele representa a altura das barras desse histograma. E ele indica, pessoal, tendências centrais, picos e dispersões. Ou seja, regiões com alta frequência indicam a concentração de dados e a estabilidade. Agora, por outro lado, já regiões com baixa frequência mostram ocorrências raras ou anomalias. Por exemplo, se eu tenho um ponto menor ou tenho um outro menorzinho aqui, ó, daqui a pouco tenho um probleminha ali naquele ponto em si. Tá? E aí, para nós fecharmos, pessoal, essa estrutura aqui dos elementos principais, o próximo é a amplitude, ou seja, a amplitude, tá? A chamada amplitude de classe é o tamanho daquele intervalo, ou seja, é esta variável aqui, tá? É este elemento. Nós temos uma letra que se usa aqui, pessoal, um H, tá? Que ele trabalha no eixo horizontal, sempre no eixo horizontal. Então, é da barra da parte inferior aqui até a próxima. Então, da próxima e assim sucessivamente, tá? Eu vou tendo, depois nós temos também mais à frente como calcular, como obter, como desenhar todo o gráfico em si. E ele é calculado pela diferença entre o limite superior menos o limite inferior. Nós vamos ver isso aqui também. Deve ser constante entre as classes, garantindo a proporcionalidade e facilitando a leitura. Ou seja, pessoal, eu não posso ter nessa minha estrutura, por exemplo, uma classe H deste tamanho aqui, ó, pessoal. Ou seja, eu tenho uma classe H aqui e depois tenho uma classe H menor aqui na minha estrutura em si. Tá? Eu não posso ter essa diferença de tamanho da classe em si. Por quê, pessoal? Porque eu preciso manter uma constante e para nós obtermos essa constante H aqui, nós temos cálculos em si para delimitar essa estrutura. E uma amplitude muito grande, ela vai ocultar de H detalhes importantes. Ou uma pequena vai, daqui a pouco, produzir um excesso de ruído visual nessa nossa estratégia. Pessoal, nesse nosso vídeo nós vamos falar construindo passo a passo da coleta de dados, a análise dos resultados, o nosso histograma. E o que nós temos, pessoal? O primeiro ponto é justamente, por uma questão lógica, nós fazermos a chamada coleta de dados. E aí o que nós precisamos aqui fazer, pessoal? O ponto 1, eu vou coletar N
dados referentes à variável cuja distribuição eu quero analisar. Ou seja, eu preciso entender, pessoal, o N é o número de amostras ou de medições que nós estamos fazendo na nossa estratégia, mas elas vai ter que ter alguns chamados dados suficientes, dados representativos em si. Um número, por exemplo, eu não posso coletar duas amostras, pessoal. Tá? É bom e é ruim. Tá? O número 2 e o número 3. Por quê? Porque isso não vai me representar nada. Eu não vou conseguir fazer um gráfico, eu não vou conseguir fazer uma distribuição dessa minha estrutura em si. Qual é a classe disso, de 2 ou de 3 coleta de dados? É quase inviável. Na verdade, é inviável em si. E aí, o que nós fizemos, pessoal, esse primeiro ponto? Nós vamos realizar as medições ou registros de acordo com o nosso processo produtivo em si. Nós vamos assegurar que essas condições sejam consistentes, ou seja, se eu estou fazendo em um turno, é só naquele turno. Se eu estou fazendo no outro turno, é só naquele outro turno. Se eu estou fazendo em uma máquina, é só naquela máquina, naquele momento em si, tá? Então, eu preciso eliminar os erros de medição e garantir a confiabilidade dos dados. Isso é importantíssimo. Eu preciso ter confiança nos dados que eu coletei na minha estratégia produtiva em si, tá? Então, só para nós entendermos isso. Um segundo ponto, pessoal, aí que é uma questão muito importante, que é o que se chama de número de classes, ou de compartimentos, ou de bins, tá? Em inglês, bins são compartimentos em si, que nós estamos alocando nesse número de classes em si. E por que se tem isso, pessoal? Eu posso obter o número de classes pela aplicação de uma equação empírica, tá? Não veio o caso aqui sobre a estrutura dela, nada mais, que é o número de classes K é igual a raiz de N, que é a nossa amostra, pessoal. O número de amostras que nós estamos colocando aqui, ou seja, o tamanho dessa nossa amostra. Ou nós fizemos, pessoal, e vamos lá, ou nós fizemos por este modelo de equação, tá? O K igual a raiz de N, ou nós fizemos pela nossa tabela de referência, que é o segundo formato. Então, eu tenho lá tamanho da amostra N. Se eu tenho menos de 50 ocorrências, eu tenho de 5 a 7 classes. Se eu tenho de 50 a 100, eu vou ter de 6 a 10. Se eu tenho de 100 a 250, de 7 a 12, e mais de 250, o nosso N é maior que 250, eu vou ter de 10 a 20 classes em si. Só que o que acontece aqui, pessoal? Eu posso ter de 10 a 20, mas qual que seria o melhor? 11, 12, 13, 14, até 18, 19, 20, qual que é melhor? Então, esse é um ponto. Tu pode se basear na tabela, claro, lógico, mas vai ficar uma estrutura que daqui a pouco eu vou sugerir que use a raiz de N, tá? Usa a raiz de N, então vai lá, se der 6,3, então eu vou ter que usar aqui no caso 6, no caso, e assim sucessivamente para entender melhor a minha estratégia nesse caso, tá? Então, defini o número de classes, os compartimentos, os bins, vou para o número 3, pessoal, que é a determinação dos chamados extremos da minha distribuição. O que são os extremos, pessoal? Extremos são os valores máximos e mínimos. Então, na minha amostra, eu vou ter que ter pelo menos duas identificações. O que se chama o menor valor, pessoal, o menor valor da amostra. Então, se eu tenho, por exemplo, 100 números, desses 100, eu vou ter que encontrar o menor valor, que vai ser o meu X mínimo. Por outro lado, eu também vou ter que identificar o que se chama o maior valor da amostra, ou o X máximo. Então, são dois pontos importantes. Por quê, pessoal? Porque identificado o número 3, eu tenho o número 4, que é o que se chama de amplitude da distribuição. Tá? E o que é uma amplitude da distribuição, ou range dela, ou alcance? É a diferença entre o valor máximo menos o mínimo, pessoal. Tá? Então, eu tenho o valor máximo da minha distribuição, de toda a amostra, menos o valor mínimo. E essa etapa, eu deixo aqui, é essencial para calcular o que se chama a largura das classes corretamente. Lembra da largura, pessoal? E por isso que nós detalhamos
aqui no vídeo a estratégia de entender os componentes do gráfico. Então, quando está sendo falado de largura, está sendo falado de classes, está sendo falado de amplitude, tudo isso é a questão do vídeo que nós já tratamos sobre esse ponto. Se tem alguma dúvida, pessoal, muitas vezes não é importante pular vídeos. Eu vou mais à frente, porque isso, porque aquilo, né? Então, faz certinho as etapas para você não ter problema ao longo da sua análise de um histograma ou de qualquer outra ferramenta, pessoal. Entendido o item 3, o valor mínimo, o valor máximo da amostra e o cálculo da amplitude, o máximo menos o mínimo, vamos determinar o tamanho de cada classe nesse nosso intervalo. Lembra a classe H, pessoal? O que ela é, pessoal? A fórmula, ou a equação, melhor dizendo, é o H é o alcance dividido pelo número de classes. E aí, lembrando o nosso número de classes, nós vamos fazer por raiz ou pela tabela, nós vamos obter o nosso H. Entendido o valor do H, bem simples, pessoal, matemática extremamente básica, aqui uma divisão, nós vamos partir para o item 6. Agora eu vou arredondar, nesse caso, o valor de H, de forma que seja obtido um número conveniente que facilite a construção dos intervalos. Aquilo que eu coloquei antes, pessoal. Vamos imaginar que o nosso H era 6,3. Mas o que fica ruim, pessoal? Será que é bom calcular com 6,3? Nós podemos deixar aí em 6, nesse nosso caso, nosso H em si. Tá? Então, nós vamos pular, vamos dizer assim, essa nossa estrutura e vamos lá para o 6. Por quê? Porque ele vai ficar conveniente a construção desse nosso intervalo em si. Fechado o item 5, o item 6, agora vamos aprimorando o nosso gráfico. Nós já entendemos, nós já obtemos os valores, os extremos, o valor máximo, mínimo, o H, os valores do alcance, R. Vamos por 7, pessoal. Calcula os limites. Agora nós vamos começar a estruturar o nosso histograma, o nosso gráfico, os limites de cada intervalo. O primeiro, pessoal, por uma questão quase que lógica, é o primeiro intervalo. E o que é o primeiro intervalo, pessoal? Ele começa da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, lá no nosso gráfico. Tá? No nosso gráfico, então esse é importante, pessoal. Nós temos o valor de y, nós temos o valor de x, então é este primeiro valor aqui, ó, pessoal, tá? É o primeiro intervalo. E o que nós temos, pessoal? Nós temos o primeiro aqui, ó, é o limite inferior 1. Tá? O que é o limite inferior 1? É o menor ponto. Tá? Então o gráfico começa no valor mínimo naquele ponto ali. Tá? E aí, a partir disso, nós vamos caminhando para os próximos valores aqui na nossa estrutura. E assim sucessivamente. Tá? E aí o que nós temos? Limite inferior, aqui para nós deixarmos melhor. Iniciar logo abaixo do menor valor, ou seja, aí nós vamos colocar o limite superior 1. Tá? O limite superior 1, o que ele é? O limite inferior 1 dividido pelo nosso tamanho do H dividido por 2. Tá? Então, essa é a nossa estrutura. E o limite superior, pessoal, tá? O limite superior 1, o que nós temos aqui? É aquele elemento antes que nós colocamos, que é esse limite superior aqui, é o limite inferior 1, mais o H. O que é o H, pessoal? O H é esse tamanhinho aqui, tá? O H. Tá? Então, nós temos o nosso Hzinho aqui, ó, tá? Nessa estrutura aqui. E aí, essa mesma ideia para o segundo intervalo. O limite inferior do intervalo 2 é igual ao limite superior do intervalo 1. Tá? Então, aqui nós temos, ó, esse ponto aqui, ó, pessoal, este ponto, aqui eu vou colocar, ó, o limite superior 1 é igual ao limite inferior do 2. E assim, sucessivamente. Limite superior LS2, pessoal, aqui ó, nesse ponto, é o limite inferior 1 mais o H, tá? Então, mais o nosso Hzinho, tá? E assim, sucessivamente, para nós entendermos essa nossa estrutura aqui, tá? Só para avaliar esses pontos aqui. Então, o primeiro intervalo, o segundo intervalo, nós também temos um exemplo aqui, que nós vamos avaliar bem detalhado isso aqui. Fechado esse ponto, nós podemos, pessoal,
colocar, dependendo do número de dados, de ocorrências que você fez na sua coleta de dados, organizar uma tabela de distribuição de frequências. Ela é extremamente útil, pessoal, extremamente útil. Por quê? Porque eu tenho todos os meus intervalos, eu vou colocar um número de intervalos que eu tenho, os limites de intervalo, qual é o ponto médio disso, nós vamos tabular e as frequências. E aí nós vamos ver todos esses elementos aqui para colocar nessa nossa distribuição do histograma em si. Finalizado esse ponto 8, vamos para o 9, pessoal. Represente graficamente o nosso histograma. O que nós vamos fazer? Construir uma escala no eixo horizontal X para representar os limites dos intervalos, lembra dos intervalos? Construir uma escala no eixo Y para representar as frequências dos intervalos de cada classe, ou seja, o número de ocorrências de cada um deles. E nós vamos fazer agora um retângulo para cada intervalo. Pessoal, é retângulo, tá? É um retângulo em si, com base proporcional ao comprimento H e altura igual à frequência daquele intervalo. Então, nós temos, lembra, o comprimento, então essa base aqui dele, esse é o H aqui, aquilo que nós já colocamos anteriormente aqui. Então, eu tenho sempre o H nessa minha estrutura aqui. Tá? Só não estou colocando os limites inferior, superior, só estou dizendo que o comprimento é H, tá? E eu tenho, por outro lado, aqui a frequência, então, de cada um deles, ó, tá? O quanto cada um obteve nessa estrutura aqui para nós entendermos, tá? Que é o eixo Y. Aí, entendido esse ponto 9, pessoal, dos eixos aqui, vamos para o 10, apresentação gráfica, ou seja, tornando os dados visíveis, tá? O que eu posso fazer nisso, pessoal? Eu tenho todos aqueles elementos do 9, o eixo X, o eixo Y montados, e eu também posso adicionar títulos e informações para deixar o meu gráfico mais completo, para deixar meu gráfico mais entendível, mais legível. O que eu posso colocar, pessoal? Título do gráfico, por exemplo, distribuição dos diâmetros inados de eixos cilíndricos em milímetros. Posso colocar o período de coleta de dados. É essencial isso aqui, pessoal. Isso aqui não é um elemento opcional, pessoal, tá? Não é se eu quero colocar, enfim. Por exemplo, o título do gráfico, pelo menos para você saber o que você está fazendo. Agora, o período de coleta dos dados, um exemplo, medições realizadas entre 12 e 18 de setembro de 2024 durante o turno de produção diurna. O que eu estou especificando, pessoal? Eu estou especificando os dias, o mês, o ano, o turno e ainda, pessoal, tá? O turno da produção, que foi diário. Então, você veja o número de especificações que eu estou colocando nessa minha estrutura, e eu também posso colocar, por uma questão lógica, eu preciso informar o tamanho da minha amostra. Então, N é igual a 90 peças medidas consecutivamente na linha de produção. E eu posso também depois calcular a média amostral em si e o desvio padrão nessa minha estrutura, tá? Nesse ponto aqui. Se desejado, eu posso adicionar a curva de tendência para facilitar a interpretação nessa forma de distribuição. Então, posso fazer de cada uma delas. O que é essa curva, pessoal? Só para vocês terem a noção aqui, ó. Faço os valorzinhos aqui, deixa eu deixar melhor. Esses pontos aqui, ó, tá? Então, a minha curva é justamente isso. Essa é a estrutura, curva de tendência em si, tá? Para facilitar a interpretação dessa distribuição. E aí, para nós finalizarmos, bom, fiz tudo isso, plotei meu gráfico, analisei X, Y, classe, a frequência, amplitude, tudo mais, tá ok. O que eu preciso como gestor, pessoal? Entender isso aqui. Tá? Então, esse é o ponto principal de uma ferramenta da qualidade. Pessoal, ela não serve para deixar lá na parede e ninguém entender o que está sendo posto naquele elemento. Então, interpretação extraída ou possibilidades extraídas do nosso gráfico. Primeiro delas, pessoal, diagnóstico do desempenho do processo. Ele revela se esse processo está estável, controlado e previsível ou se ele vai apresentar desvios e variações significativas na nossa estrutura. O segundo ponto, para decisões baseadas em dados. Aquilo que eu já coloquei antes, mas aqui só fazendo uma tradução. O gestor pode avaliar rapidamente a eficiência, a consistência e o alinhamento do processo com as metas da qualidade.
Um terceiro ponto, eu posso fazer a integração com a gestão da qualidade, como uma ferramenta de diagnóstico, comunicação entre áreas e, por fim, uma comunicação para a parte de excelência operacional. Então, eu estou comunicando a minha contribuição para ela, ou seja, se eu posso permitir reduzir a minha variabilidade, a previsibilidade e principalmente elevar o nível de maturidade do meu processo, porque eu vou trabalhar gestão para qualidade total e excelência empresarial. Tudo isso, pessoal, tudo isso se eu fizer as minhas interpretações extraídas do gráfico. Tem mais elementos, mais extrações e interpretações em si, mas você já fazendo isso aqui já é um grande ganho na sua estratégia produtiva. Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os tipos de histograma, ou seja, quais são as características principais e quando cada um deles ocorre. Isso é importante nós entendermos essa estrutura, e eu elenquei 8 modelos ou 8 tipos de histograma aqui, e nós vamos discutir cada um deles, e essa aula, esse vídeo aqui, ele serve justamente para você entender esses modelos aqui, porque muitas vezes acontece uma distribuição dos dados em si, e muitas vezes não se sabe como que esse gráfico não era um gráfico de uma distribuição normal, tipo sino, agora já está aparecendo um outro modelo de distribuição aqui, o que eu faço? Então esse é o ponto, pessoal. A mais, o elemento mais habitual, vamos dizer assim, seria numa distribuição o modelo 1, que é a distribuição, o histograma simétrico, tipo de distribuição normal, ou sino em si. E o que ele é, pessoal? Vamos lá com calma, cada uma delas aqui para nós entendermos. A distribuição dos dados, ela é mais alta nesse modelo 1 sino, pessoal, no centro e diminui gradualmente nas extremidades, ou seja, na cauda. E aí, a média, a mediana e a moda são aproximadamente iguais e elas estão centralizadas na nossa distribuição no histogramas em si. E ele representa um comportamento esperado, ou seja, é o que nós gostaríamos de ter em processos estáveis e sob controle estatístico. Então, se você tem na sua empresa implementado ferramentas da qualidade, se você tem implementado 5S, faz treinamento, tem manutenção das máquinas, das ferramentas, tudo mais, isso seria um processo estável, sobre um controle estatístico em si, tá? E quando ocorre em processos padronizados e controlados, nos quais a variação natural é causada apenas por fatores comuns. Isso nós vamos ver também quando se fala em CEP, controle estatístico de processo, que é uma causa por fatores comuns ou não, tá? Quando a característica medida nesse ponto, ela é contínua e não há restrição aos valores que podem surgir e, por fim, quando ocorre, para avaliar consistência da produção, certos tipos de tolerâncias e desempenho de máquinas. Então, o modelo histograma simétrico, o tipo de distribuição normal, sino, é justamente isso aqui, pessoal. Tá? Esse é o grande ponto. Então, está aqui a representação. Moda, média e mediana, ela quase sempre são iguais. A moda é igual à média, que é igual à mediana em si. Esse é o ponto 1, pessoal. Isso aqui seria o item mais ideal que eu posso imaginar para um histograma na empresa em si. Mas, pessoal, sempre tem um mas na estrutura produtiva, nem tudo é perfeito. E aí, a partir disso, nós temos outros casos, que são do número 2 ao número 8. Então, o número 2, pessoal, é o que se chama de histograma assimétrico e com apenas um pico. E o que ele tem, pessoal? Ele é da frequência. A frequência decresce rapidamente em um dos lados e de forma gradual no outro, formando uma cauda mais longa em si. E a média não coincide com a mediana, deslocando-se para o lado da cauda. Indica a presença de tendências, de desvios, de influências externas no nosso processo produtivo em si. E quando ocorre, pessoal? Quando o processo é controlado visando atender a um limite de especificação específico, por exemplo, superior ou inferior. Quando há restrições físicas ou quando há restrições técnicas que impedem que a variável se distribua de forma simétrica na nossa estrutura, e é comum em processos com controle ajustado para evitar falhas em limites críticos. Ou seja, nós temos pelo menos 2. O modelo dados com assimetria à direita, que é esse nosso caso A,
E o que que nós temos? A média é maior que a mediana, que é maior que a moda. Então, tenho a representação aqui, nessa nossa estrutura. Já para um caso B, pessoal, para um caso B, o histograma assimétrico, com assimetria ou diferença à esquerda, nós temos a moda maior que a mediana, que é maior que a média, ou seja, nós temos a nossa curva posta deste formato aqui, tá? Então, só para nós entendermos essa nossa estrutura. Esse é o modelo 2, pessoal. Modelo 2. Nós temos mais outros. O modelo 3, pessoal, que é o histograma tipo despenhadeiro. O que que ele é, pessoal? Ele termina, pelo próprio nome, abruptamente em um dos lados, como se faltassem dados. Então, muitas vezes, daqui a pouco, tu fez uma coleta de dados na empresa, e parece que faltou dados, ou pode ser que faltou mesmo, mas você vai ter que entender que daqui a pouco não é isso. Ele indica uma ausência de valores em determinada faixa, pode dar a impressão de corte, truncamento dos resultados, e é importante, senhor gestor, o senhor conhecer que existe um histograma desse modelo, porque muitas vezes o gestor conhece só que o diagrama é o modelo sino ou distribuição normal, e aí ele acha que tudo tem que ser naquele formato. Mas a partir daquele que nós temos os outros 7 problemas de gráficos. Então, aquele modelo, o primeiro que nós colocamos aqui, o tipo 1, é o modelo que seria mais o ideal, vamos dizer assim. Mas no contexto empresarial, muitas vezes não é aquilo que ocorre. E aí nós temos os outros modelos. Esse é o despenhadeiro aqui que nós estamos propondo. Então, a média e a mediana são deslocados em direção ao lado oposto ao corte, oposto ao corte, pessoal. Pode sugerir eliminação proposital de amostras em si. E quando ocorre? Quando há inspeção 100% com rejeição de itens fora de uma especificação. Então, deu um problema lá. Todo mundo está fora da especificação. Outro, quando os dados foram excluídos intencionalmente durante a coleta. Olha só, pessoal, isso aqui é importante. Ó. Ou eu tenho uma estrutura, os itens estão fora da especificação, tá? Então está todo mundo fora. Ou quando alguém que estava coletando, e aí é a importância, foram, ou num tratamento de dados, foram excluídos intencionalmente durante a coleta, ou quando o processo não gera valores em determinada faixa. Isso aqui é importante, pessoal. Pelo menos inspeção 100% e foram excluídos, nós vamos ter que entender muito bem isso. E aí o que nós temos, pessoal? Esse modelo aqui, ó, que ele faz esse ponto, ou esse modelo aqui nessa estrutura em si, ele acaba num ponto em si. Aí nós vamos ter que avaliar, bom, o que é pior e o que é melhor na nossa estrutura em si, tá? Bom, vamos para o próximo, pessoal. Modelo 4, o histograma com 2 picos, o que se chama bimodal, tá? E o que é o bimodal, pessoal? Ele tem, quais são as características deles? Ele é, por lógico, 2 picos principais e baixa frequência entre eles. Ele indica a presença de 2 populações distintas no mesmo processo. 2 populações, pessoal, olha só. Média e mediana podem estar entre os picos, mas com pouca representatividade. Sugere variabilidade causada por fatores diferentes e exige investigação sobre as causas dessa dualidade em si. Quando ocorre? Quando 2 tipos de matéria-prima, operadores, máquinas produzem resultados diferentes, quando há variação sazonal ou turnos distintos de produção e quando o processo combina lotes ou condições diferentes. Então eu tenho este modelo, tenho um modelo, depois tenho o outro modelo aqui. Então eu vou ter que trabalhar essa minha estratégia para avaliar bem esse histograma com 2 picos. O próximo, pessoal, o histograma do tipo platô ou achatado, que é o item 5, a maioria das classes elas têm frequências semelhantes, formando um platô em si. Média e mediana podem não representar bem a distribuição. Me indica para um gestor alta variabilidade sem uma tendência definida em si e pode indicar mistura de processos, olha aí, ó,
está fazendo processos ali, coletando dados e está misturando as coisas, ou causas múltiplas, a distribuição ampla e pouco concentrada. E quando ocorre esse diagrama do tipo platô, pessoal? Quando a mistura de várias distribuições com médias diferentes, quando não existe um fator predominante que determine a forma dos dados e quando os parâmetros do processo variam continuamente. Então nós temos o que? Essa nossa estrutura aqui, ó, nesse nosso tipo de histograma, essa questão de dados, essa exposição de dados, ela não está nos permitindo uma análise muito boa aqui. O próximo, item 6, é o que chama de histograma com uma pequena ilha isolada, tá? Então, a moda isolada em si. Principais características, pessoal. Pequenos agrupamentos de dados isolados do restante da distribuição, indica a presença de valores atípicos ou causas especiais. A média pode ser pouco afetada, mas a variabilidade aumenta. Então nós estamos já falando muito de cartas de controle de uma forma indireta aqui. Análise existe investigação para determinar a origem e pode indicar falhas temporárias no nosso processo. E ocorrência quando há erros de medição. Isso aqui é extremamente ruim em qualquer ferramenta da qualidade. Quando nós estamos fazendo uma medição em si, eu tenho um erro dela ou um registro errado, pessoal. Porque se eu tenho uma entrada de dados errada na minha produção, o que vai acontecer, pessoal? Por uma questão lógica, eu tenho dado de coleta errado na entrada, eu vou ter uma saída errada. Isso é lógico, pessoal. Não existe entrar os dados no meu processo de uma forma errada e sair algo correto no outro lado, pessoal. Isso não existe, tá? Quando ocorrem anomalias momentâneas no meu processo, então algum tipo de problema, e quando fatores externos impactam pontualmente o resultado. Então eu tenho que esse é meu ponto e daqui a pouco apareceu aqui uma ilha isolada nessa minha estrutura. Então já indo mais, pessoal, para o 7 e depois fechando o número 8, histograma em forma de cristais, classes alternadas apresentam frequências mais altas e mais baixas, indicam flutuações ou variações periódicas do processo, pode sugerir um agrupamento artificial dos dados. A média e a mediana podem não refletir a variação real e mostra falta de uniformidade no nosso processo. E ocorre quando o histograma em forma de cristais? Quando há arredondamento sistemático dos dados, tá? Eu fico arredondando eles o tempo inteiro e aí eu não está dando certo isso. Quando a coleta ocorre em intervalos fixos com padrões repetitivos e quando as variáveis externas influenciam periodicamente o processo. Então, cuida arredondamento de sistemática de dados. Você tem que fazer a coleta, pessoal, dos dados chamados dados brutos, ou seja, como ele apresenta. Não faz arredondamento logo na coleta. Tá? Então não faz naquele ponto. Por quê? Porque se você vai começar a arredondar, você vai começar a maquiar os seus dados. Então vai ter se for o caso do histograma, você vai ter formas de cristais, que são esse modelo aqui. Então você vai ter uma curva aí que não vai ficar ruim de analisar isso. Porque você está maquiando os seus dados em si. E indo para o 8º, pessoal, que é o histograma em forma truncada, o que nós temos nele, pessoal? Características principais. A frequência diminui lentamente em direção a uma das extremidades. A média está deslocada do centro devido ao corte progressivo. Tá? Indica remoção constante de dados fora do limite. A distribuição não representa a população real. Olha só, não representa a população. E sugere controle seletivo ou baixa capacidade do processo ou uma baixa forma técnica de coletar os dados em si. E ocorre quando, pessoal? Quando há inspeção 100% com descarte contínuo de itens fora da especificação, quando a capacidade do processo é insuficiente para atender as tolerâncias, ou seja, você aceitou um projeto que as suas máquinas não tinham capacidade de especificação para atender o que o cliente solicitou. Então tem a especificação sua de engenharia e tem a especificação do cliente. Tá? Então são coisas diferentes em si. Cartas de controle de processo te respondem essa dúvida. E quando a amostra é filtrada intencionalmente. Tá? Então esse é o modelo em si. Eu tenho lá uma estrutura
truncada em si, tá? O limite inferior está cortado, está com problema em si na nossa estratégia. Então, pessoal, aqui nesse nosso vídeo nós vimos os 8 tipos de histograma, discutimos todos eles, e aí sempre lembrando, pessoal, o ideal seria o modelo 1, histograma em forma de distribuição normal, modelinho sino, mas isso é o ideal. Nós temos depois o real, o mundo real, vamos dizer assim, que seriam os histogramas do item 2 ao 8, pessoal. É importante você entender, cuidar deles, para o quê? Para que você saiba o que você está fazendo na sua análise gestora. E nesse vídeo nós vamos falar sobre um exemplo prático aplicado desde a coleta de dados à tomada de decisão estratégica no contexto do histograma. E aí o que nós temos por primeiro, pessoal? Seguindo a nossa estrutura de passo a passo de como construir um histograma e tirar as análises estratégicas aqui no nosso contexto, nós temos nesse primeiro ponto o item que é a coleta, o número de dados referentes à variável cuja distribuição será analisada. E aí nós temos um enunciado aqui como um exemplo prático aplicado. Uma indústria metalúrgica, ela fabrica eixos de aço por meio de um processo de usinagem de precisão, no qual o diâmetro final das peças representa um parâmetro crítico da qualidade, com o objetivo de avaliar a estabilidade do processo e identificar possíveis variações dimensionais. Foram realizadas medições em 90 eixos consecutivos. Aqui nós já temos a primeira informação, que é o nosso número N, a nossa letra N, pessoal, que é 90. Os resultados, expressos em micrômetros e organizados em intervalos de amostragem de 10 peças, estão apresentados na tabela a seguir. Com base nesses dados, construa o histograma correspondente, fazendo as suas análises de melhoria contínua de gestão industrial. E aí nós temos aqui, pessoal, os elementos que são referentes a essa coleta de dados, os 90 itens coletados. Nós temos lá o nosso histograma, a tabela de dados, o processo de usinagem deste eixo, e aí nós vamos ter de 1 a 10 os valores dispostos coletados para essa primeira rodada de 1 a 10 e assim sucessivamente até o 90. E aí o que nós temos, pessoal? Para cada uma dessas 10 medições realizadas ou coleta realizadas, nós podemos abrir também, é uma opção de você, se para ficar mais visível ou mais fácil de analisar, nós podemos criar 2 colunas no lado direito, que são os valores, o máximo, o valor máximo e o valor mínimo. E o que é isso aqui, pessoal? Só para nós começarmos a analisar aqui. O valor máximo é o valor máximo daquela linha que se encontra aquela medição de 1 a 10. Então, nós vamos procurar qual é o valor máximo aqui. Procurando o valor máximo, pessoal, nós encontramos o valor 2,543. Então, é o valor máximo. Assim como, pessoal, qual é o valor mínimo que se encontra nesta linha de medição de 1 a 10? Então, nós vamos fazer a nossa verificação e nós estamos encontrando aqui 2,510. Então, esse é o valor mínimo para ser colocado nesta coluna. Então, do máximo para esta linha e também do mínimo. Entendido isso, pessoal, nós, só para finalizar aqui, nós fizemos do 1 ao 10, depois do 11 ao 20, 21 a 30, até o 81 a 90, porque são 90 coletas de dados, pessoal. Então, só lembra, aqui, ó, de 10 peças cada, por isso que vai de amostragem de 10 peças cada, então de 1 a 10, de 11 a 20, e assim sucessivamente, tá? O segundo ponto, pessoal, a etapa 2. Qual é a etapa 2, pessoal? É definir o número de classes K ou compartimentos, os bins. Tem várias formas, pessoal, que nós podemos utilizar aqui para obter o número de classes em si. Nós não vamos entrar na parte mais teórica aqui, ou da fala, porque nós já colocamos em vídeo anterior, sobre esse ponto de como nós fizemos essa estrutura. Então, eu vou pegar um exemplo, nós podemos usar como essa equação, tem outras equações também, regras de Sturges, no caso, e a tabela. Então, nós podemos usar pelo menos outros 2 métodos alternativos a essa nossa equação. Então, vamos usar uma equação aqui, que é o K de número de classes igual a raiz do 90, pessoal. Então, o que nós temos? Considerando o N igual a 90, nós temos o nosso K igual a 9,48 e nós vamos fazer um arredondamento, pessoal. Porque nós não temos como ter uma classe com vírgula, tá? Vírgula 48, tá? Não tem como isso. Então, arredondando,
vamos deixar por 9, pessoal. Então, número de classes igual a 9. Finalizado esse item 2, vamos para o próximo, que é o número 3. Nós temos que identificar qual é o menor valor e o maior valor da amostra. Da amostra, pessoal. Não é agora da linha, mas é da amostra em si, tá? Então, o que nós temos, pessoal? Nessa nossa estrutura, nós temos aqui qual o menor valor da amostra e o maior valor da amostra. Então, nós olhando, pessoal, sempre lembrando essas duas últimas colunas aqui, o máximo e o mínimo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui é o valor máximo daquela linha, aqui é o valor mínimo daquela linha. E aí nós temos, pessoal, nós vamos pegar qual é o valor máximo que nós encontramos aqui e depois o valor mínimo. O valor máximo, pessoal, que nós temos nessa é 2,545. 2,545. Então, é o valor máximo, pessoal, tá? Então, nós vamos colocar ali o valor máximo, 2,545. Assim como, pessoal, qual é o valor mínimo que nós vamos encontrar aqui? É 2,502. Então, vamos colocar lá 2,502. Aqui estão os valores, pessoal, tá? Só para nós deixarmos eles bem organizados nessa nossa estrutura. Então, encontramos os valores, pessoal. Não tem nenhum elemento de dificuldade nessa estrutura, somente a organização dos dados em si. Fizemos esse item 3, do máximo e do mínimo. Agora é importante, pessoal. Por isso, a coleta de dados, essa análise no item 3 tem que ser cuidadosa para nós não errarmos qual é o valor máximo, nem errarmos o valor mínimo. E aí, por que disso, pessoal? Porque nós vamos usar agora para fazer a amplitude da distribuição dos dados, o range dessa nossa estrutura, o alcance dela aqui. O que nós temos, pessoal? Que é o R igual o X máximo menos o X mínimo. E aí nós temos qual é o valor máximo? 2,545 menos o valor mínimo, que é 2,502. E aí nós vamos obter um R que é igual a 0,043. Então, já obtemos esse valor. Finalizado o passo 4, pessoal, vamos para o passo 5, usando a nossa metodologia que nós colocamos lá, de uma forma mais didática possível para você entender. 5. Determinar o tamanho de cada classe. O tamanho de cada classe, pessoal. E o que é isso, pessoal? O tamanho de cada classe é a letra H, que ela é representada por H é igual a amplitude total da distribuição, aquele valor que nós calculamos anteriormente, dividido pelo número de classes. Então, nós já obtemos esses dois valores. E aí nós temos o seguinte, pessoal, o H é igual ao R dividido pelo K. Então, nós temos lá o R 0,043 dividido por 9, nós vamos obter este valor de H momentaneamente. Então, 0,00477. E o que nós temos aqui, pessoal? Olha o item 6. Importante, pessoal. Importantíssimo o item 6 para nós trabalharmos aqui, porque depois o 7 e o 8 é muito relativo a esse item 6 de arredondamento. Então, arredonde o valor de H de forma que seja obtido um número conveniente, pessoal. Conveniente, olha essa palavra, que facilite a construção dos intervalos. Então, quando nós estamos fazendo a estrutura da tabela em si, nós precisamos de um valor que seja conveniente nessa nossa estrutura, nesse nosso ponto de análise em si. E aí nós temos o que, pessoal? Nós obtemos o valor de H, que era o 0,00477, só que ele não é um valor conveniente no sentido de analisar por uma tabela, porque nós ficamos com esse final aqui, pessoal. O que é melhor? Vamos arredondar ele para um valor de H, agora sim aqui, ó, nessa estrutura. Então, H igual a 0,005, tá? Então, aqui fizemos um arredondamento do H em si, pessoal. Só que nós precisamos continuar mais à frente, lembrando do item 7, que é calcular os limites de cada intervalo, e o item 8, que é organizar a tabela dessas frequências em si. Então, aqui nós vamos reunir esses itens 7 e 8, esses dois itens, para ficar mais fácil para você estruturar, para você entender também. Então, o que nós temos aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, como nós já organizamos aquele limite anterior, aquele valor H anterior, o tamanho de cada classe,
igual a 0,005, nós temos agora que dar o chamado passo, ou seja, pegar o limite inferior e ir acrescentando o valor dos H's em si, tá? Até concluir no último, ou seja, no valor máximo, no x máximo dessa nossa distribuição que nós estamos colocando aqui dos elementos de frequência em si, tá? Então nós temos lá, pessoal, como nós já obtemos 9 classes ou intervalos em si, o que nós temos agora, pessoal? Nós temos que colocar os valores para cada uma dessas classes, onde ela começa e onde ela termina, onde ela começa e onde ela termina. E aí nós temos alguns elementos aqui, ó, pessoal. Só vou deixar para você o seguinte, este valor, o 0,005, tem que lembrar que é o valor do H. Então, nós estamos somando o valor inicial, o limite inferior daquele intervalo mais o valor do H. Sempre inferior mais o H, inferior mais o H. Só que o que acontece, pessoal? E aqui é um ponto extremamente importante. Se nós formos fazer essa avaliação, o que nós temos, pessoal? Nós temos que no primeiro intervalo, nós precisamos incluir o valor mínimo, pessoal, tá? Que era o 2,502. E aí nós precisamos incluir este primeiro ponto para nós não termos problema nenhum na nossa estratégia. Só que se nós incluirmos diretamente ele, pessoal, vai ficar um pouquinho ruim para nós trabalharmos no sentido gráfico. Então, o que nós fizemos nessa nossa estrutura, pessoal? Aqui, para deixar bem claro para você, nós vamos criar uma chamada margem de insegurança, tá? Um chamado meio intervalo aqui, pessoal. Ou seja, para garantir que todos os intervalos da amostra estejam incluídos dentro das classes, incluindo o valor mínimo, pessoal. Esse é o ponto. Vamos adicionar uma margem de meio intervalo, abaixo do menor valor. Tá? Então, eu tinha o menor valor, que era 2,502, e eu vou puxar o valor um pouquinho antes dele, para ele ficar centralizado, ou seja, essa margem ela vai servir para centralizar os limites de classes em torno desses dados, e evitar que o menor valor caia exatamente na fronteira. Ou seja, eu não quero que ele fique exatamente no primeiro pontinho ali no início, só para deixar ele um pouquinho para dentro em si. É um ajuste, pessoal. É um ajuste estatístico nessa nossa estrutura. É um que se chama de tratamento dos dados. Nós estamos fazendo um tratamento dos dados ali para colocar essa nossa estratégia. E aí o que nós temos, pessoal? Nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos calcular isso aqui, ó, o limite inferior da primeira classe vai ser igual ao valor mínimo dele, 2,502, menos a metade desse valor do H, pessoal, que é o 0,005. Então, sabemos que o H é 0,005, o que nós temos? O valor mínimo está aqui, 2,502 menos o valor do H nessa nossa estrutura. Então, nós vamos ter o quê? 2,502 menos 0,0025, nós vamos obter 2,4995. Nesse caso, pessoal, assim como nós fizemos nos demais, alguns certos arredondamentos em si, e considerando que o andamento, o nosso H, isso só é importante nós colocarmos aqui, o nosso H é em final 5 em si. O que nós podemos fazer agora, pessoal? Bom, é comum, então nós vamos fazer arredondar para, nesse caso específico, 4 casas decimais e manter simetria. E nós temos aqui, só para justificar isso, o Montgomery e outros colocam essa nossa estrutura, tá? Nos livros deles tem isso. E iniciam a primeira classe com 2,5005, deslocando levemente o limite para cima, para simplificar a leitura desses intervalos e manter uma diferença exata de 0,005 entre os limites. Então, assim, temos o nosso inferior inicial ali de 2,5005, tá? Então tá aqui ele, ó, 2,5005 mais o H. E aí nós vamos obtendo o próximo valor. Então, temos aqui, ó, 2,5055 e nós já repetimos eles. Por que isso, pessoal? Lembra que o gráfico é um de barra, só que sem
elas têm que ser contíguas em si, elas têm que ser uma junto à outra, elas não tem que ter intervalo entre as barras, pessoal, tem que ser as barrinhas uma do lado da outra. Então, nós não podemos ter no nosso cálculo do intervalo, pessoal, essa nossa estrutura de deixar algum valor afastado entre si, entre os intervalos. Todos tem que ser exatamente, quando um acaba, tem que iniciar o outro. E aí, pessoal, para nós seguirmos essa nossa estrutura, o que nós temos, pessoal? Nessa nossa primeira linha, nós vamos ter o ponto médio, tá? Que é o 2,503. E aí nós vamos avaliar o seguinte: quais são os valores desta tabela geral, desses 90 valores, que estão incluídos neste intervalo aqui, pessoal, tá? Do 2,5005 mais o 0,005, tá? Então, todo esse valor que nós vamos analisar lá e nós vamos encontrar um valor, tá? Então, vai estar aqui ele. A frequência, quantos que ocorreu? Então, tem um valor ali. Beleza. A partir disso, pessoal, nós vamos seguindo aquilo que eu já coloquei anteriormente, que eu vou repetindo o valor superior. Então, aqui é o limite superior da primeira classe, ou do primeiro intervalo. O limite superior do 1 vai ser igual ao limite inferior do 2, tá? Então, limite inferior do 2. Mas, lembrando que é o valor do H. Então, eu vou ter o limite superior do 2, que vai ser exatamente igual ao limite inferior do 3. E assim sucessivamente, pessoal. E eu vou fazendo a mesma coisa, obtendo o ponto médio de cada um, e eu vou avaliando dentro desse limite inferior do 2 até o limite superior do 2, quantos números estão dentro deste nosso parâmetro em si. E aí nós vamos encontrar 4 valores em si. Tá? 4 valores. E aí nós registramos aqui 4. E assim, pessoal, sucessivamente, nós obtemos 9, 14, 22, 19, 10, 5 e 6, todos eles baseados nessa nossa estrutura do cálculo dos intervalos em si. E a partir disso, a partir desta nossa tabela, então, obtendo todos os valores, o cálculo dos intervalos, o ponto médio, as frequências em si, e já explicado esse ponto, o que nós vamos obter agora, pessoal? O item 9, que é a representação graficamente do nosso histograma. Então, represente graficamente o histograma. O que nós temos ali, pessoal? Todos os valores em si, onde ele começa, aqui o ponto inicial, e até onde ele vai andando, o ponto final em si, tá? Para todos os valores que foram representados naquela tabela. Então, a nossa tabela tinha no N90, então o tamanho da amostra era igual a 90. Nós temos também, fazendo cálculos aqui nesse nosso histograma, obtemos a média amostral 2,5247 e o nosso desvio padrão amostral, que é de 0,0091 milímetro. E aí nós temos essa linha vermelha, pessoal, essa linhazinha vermelha aqui, ó, ela mostra justamente o que se chama de tendência, a linha de tendência em si. E esse aspecto laranja aqui, pessoal, são as barras em si que mostram a frequência, ou lembra das alturas em si, que nós temos desses números de eixos em si colocados na nossa estratégia de tamanho da amostra 90. E para finalizarmos, pessoal, nós temos o item 10 e o item 11. Nesses dois itens finais, pessoal, nós temos o elemento que são mais de informações, a título informacional, ou seja, a apresentação do gráfico. Por quê? Nós temos o título do gráfico, nós podemos mudar ele, ou colocar outros que seja mais representativo nesse caso. Mas aqui nós colocamos distribuição dos eixos, dos diâmetros usinados de eixos cilíndricos em milímetros, o período de coleta de dados, medições realizadas entre 12 e 18 de setembro de um ano tal, durante o turno de produção diurno no setor de usinagem de precisão. E o tamanho da amostra, o N90, peças medidas consecutivamente da linha de produção em si. E para finalizarmos, pessoal, já tenho análise do gráfico, já fiz todos os meus cálculos em si. O que eu preciso extrair, pessoal?
Bom, pelo menos 4 pontos nós podemos extrair. O primeiro é que esse gráfico ele apresenta o que se chama de estabilidade do processo, ou seja, a simetria e a concentração central, eles indicam que as variações observadas são decorrentes de causas comuns inerentes ao processo, não havendo causas especiais em si. O que nós temos nisso, pessoal? É a estabilidade do processo, que é o caso do gráfico 1, que é um gráfico mais no modelo sino, em si uma distribuição mais normal nesse caso. Num ponto 2, vamos colocar aqui o ponto 1, 2, o 3 e o 4. Ponto 2, baixo risco de não conformidades na nossa estrutura do gráfico, ou seja, a distribuição está centrada dentro dos limites previsíveis. O risco, então, de peças fora de um certo tipo de especificação, ele é reduzido. O item 3, eficiência no controle do processo. Então, a proximidade entre média, moda e mediana, se nós batermos todos esses itens, reforça que o processo está alinhado com as metas de projetos, requisitos de qualidade. E para finalizarmos, pessoal, todos os valores que nós encontramos quando nós estamos calculando aqui a nossa estrutura, elas vão servir de melhoria contínua, ou seja, a análise da dispersão ela vai permitir estabelecer planos de ações mais estratégicos, principalmente focando em redução de variabilidade e no aumento da capacidade do processo, o CP e o CPK. Dentro de tudo isso, pessoal, desses 11 passos vistos e colocados, inclusive eu trouxe esse caso que ele é um pouquinho mais complexo no sentido de analisar a estrutura do passo em si, nós temos que dar um recuo estratégico naquele ponto para nós entendermos isso. Eu fiz questão de trazer para colocar os 11 itens, aquilo que eu mostrei anteriormente em vídeo, para que você entenda passo a passo e para que fique exatamente igual. Como que é o passo a passo da análise do histograma e agora com um exemplo prático aplicado para que você, gestor, consiga entender todos esses passos.